Hoje eu vou conversar com o Pleiter. O Pleiter ele é o CEO da Cogumelo Digital. Em 2016, em março, né, Pleiter? A gente começou o processo lá na Cogumelo e agora, cara, eu queria perguntar para ti um pouco sobre implementação e tudo mais para essa nova série de vídeos que a gente está fazendo. Acho que a primeira pergunta que vai ser interessante é saber assim, do processo de implementação. Cara, como é que foi? Como é que rolou? Valeu a pena as horas investidas em todo o projeto? Então, Eduardo, o processo de implementação ele veio a calhar num momento muito bom aqui na empresa, porque a gente estava justamente procurando isso, né? E por uma ação mágica do destino, vocês entraram em contato com a gente aí. E o que a gente tinha aqui, na verdade? Tinha um processo muito lento na hora que a gente falava com o cliente, discutia com ele sobre valores, orçamento. A gente tinha um processo muito lento e não tinha nada definido ainda. Quem fazia tudo era basicamente eu, porque como CEO de uma empresa que está começando, normalmente a gente bota a mão em tudo. E esse processo ele era muito lento porque era a questão da gente entrar em contato com o cara, conversar com ele e depois fazer um orçamento, digitar esse orçamento, passar para ele para que ele pudesse avaliar esses valores com outros valores que ele estava falando com outras agências, enfim. E isso elevava muito o tempo de negociação, né? O tempo de negociação era muito alto. Se eu não me engano, estava em torno de 2 a 3 meses o meu tempo de negociação. Legal. Quando a gente entrou com a Exact, a Exact ela veio com uma proposta muito boa que era justamente estruturar esse nosso processo de comercial, que não tinha nada ainda estruturado, não tinha nada documentado, não tinha fluxo, não tinha nada. Qual a responsabilidade de quem, né? Não tinha responsabilidade, ficava tudo em cima da gente. Com isso, a gente conseguiu estabelecer um fluxo, né? A gente estabeleceu esse processo que não havia, não tinha ninguém que a gente pudesse colocar nas vendas, e com o esquema da pré-venda, né? O sistema da pré-venda possibilitou que a gente começasse a colocar pessoas que viessem a prospectar oportunidades, que a gente não tinha isso. Então, porque a gente pensava sempre em colocar uma pessoa que tivesse o mesmo nível técnico que eu tenho, né? E com a pré-venda isso possibilitou. A gente viu que tinha uma possibilidade, né, De escalar, né? de escalar essas vendas, né, sem a necessidade de um vendedor muito técnico. Então a gente conseguiu estabelecer os filtros, e esses filtros eles qualificam esse lead, que aí sim ele cai para mim hoje, já qualificado, já com interesse de vendas, e então isso faz com que a gente consiga fechar muitos negócios entre um período muito menor de tempo. Né, que um caso aí, né, que foi bem recente, né, que a gente até conversou, é que eu conversei com um cliente numa semana, acho que foi uma quarta-feira, e na sexta-feira eu já fechei negócio com ele. Pô, legal. Então, isso. Até o gancho, assim, acho que uma pergunta válida. Eu lembro quando a gente tava em processo de negociação e tal, tu me comentou que precisava muito fechar alguns contratos lá à vista e num curto prazo. Como é que Uhum. foi isso? Rolou? Funcionou? A gente conseguiu criar gatilhos, né, que pudesse mostrar esse senso de urgência e também mostrar para ele que valeria muito a pena fazer isso à vista. Né? E como é que a gente fez isso? A gente fez algumas análises aqui dentro da empresa, viu quanto que estava o nosso custo por aquisição daquele cliente, viu quanto que a gente poderia dar de desconto para ele, baseados até no nosso próprio custo. Legal. Só que quando a gente colocou isso no cartão de crédito, a gente viu que valeria muito mais a pena o cara dividir no cartão de crédito para a gente cair à vista e para ele sairia parcelado com um juros muito menor. Então valeria muito mais a pena, em vez de ele pagar uma mensalidade para a gente nos nossos planos, ele pagava isso de uma vez só no cartão de crédito, com os juros do cartão de crédito, e ainda valeria muito mais a pena Legal. para ele. E tu conseguiu validar então essa ideia e agora, vindo até para a parte de pré-venda, tu consegue buscar mais caras nesse perfil? Essa aqui é o grande boom, né? Sim. A gente estabeleceu aqui toda uma métrica para poder ver qual é a persona, o mercado que a gente quer atingir. E dentro desse mercado a gente conseguiu identificar uns que tem mais, são mais propensos a fechar negócio com a gente. Então a gente sabe qual é o faturamento que a gente tem que atingir, qual é o faturamento que esse mercado, que esse possível cliente
que está gerando, né, para que seja possível uma negociação com a gente, e também saber se esse mercado tem os filtros para que a gente possa saber se esse mercado está realmente propenso para a gente. Então, de uma lista de 45 mercados, a gente conseguiu selecionar 10. Legal. Desses 10 mercados, a gente está conseguindo também fazer uma segunda seleção, onde são 5 mercados hoje que a gente consegue atacar, né, dentro de um segmento que é o segmento do e-commerce. Pô, show, cara. Então tu acha que fez uma boa compra, Pleiter? Tu indicaria a gente? Com certeza, cara. Indiquei vocês aí várias vezes. Várias pessoas aí eu já indiquei para vocês, com certeza, cara. Porque, assim, o que eu acho mais válido é ter um processo comercial muito bem definido. Quando você não tem isso, você está perdendo dinheiro, cara. Então, toda vez que um possível cliente de vocês entra em contato comigo para eu falar, sempre eu indico, porque normalmente as pessoas elas têm um problema muito sério nessa área de comercial. Não tem nada definido, não tem um processo, não tem um workflow muito bem definido nisso, não sabe quem é a responsabilidade de quem, na hora de passar o bastão, não sabe quem é que está com aquela responsabilidade. Então, isso, quando é muito bem definido numa empresa, com certeza, o meu CAC baixou, a escalabilidade aqui do nosso faturamento também aumentou. Então, acho que foram os principais pontos aí que impactaram com a gente, foi exatamente isso. Porra, Pleiter, muito obrigado, cara, pelo teu depoimento, por toda essa visão. E, cara, que a gente continue nessa parceria de sucesso, que a Cogumelo continue crescendo e pode contar conosco para isso, beleza? Show de bola. Valeu. Valeu, Pleiter. Grande abraço. Tchau.